A paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Aqui que está falando é o Diácono Ivan, da Igreja Sede aqui do Gama. Hoje vamos continuar na leitura bíblica, capítulo 28 de Jó. Amém. Aqui no capítulo 28, Jó faz uma declaração de fé, um poema lindo que engrandece o nosso Deus. Esse poema é belamente construído em derrota de uma pergunta. Qual pergunta? Mas onde se achará a sabedoria e onde está o lugar do entendimento? Nesse capítulo, Jó faz uma reflexão sobre a sabedoria e como ela é valiosa e inatingível. Este poema, alguns comentaristas dividem em 3 estrofes para um melhor entendimento. De 1 a 11, indicando que a pesquisa humana não descobriu a sabedoria. Do 13 ao 19, indica que as riquezas humanas não podem comprar a sabedoria. E do 21 ao 27, dizem que somente Deus possui a sabedoria, que permanece sendo a dádiva dele. E o último, versículo, que é o 28, completa o poema com a definição clássica da sabedoria. Meus irmãos, Jó faz uma introdução desse poema usando a mineração como instrumento de exploração, busca e observação de algo de valor. Assim ele coloca o homem apropriando riquezas da terra através da mineração, esse instrumento engenhoso que permitiu ao povo explorar as profundezas da terra, descobrindo tesouros maravilhosos que ninguém podia imaginar achar, Então, nos versículos 1 ao 11, vai listar exatamente esse processo da mineração. Mas, apesar de todo o seu grande sucesso, as pessoas não podem achar a sabedoria. De antemão já respondo isso aos irmãos. Observe, no versículo 1 do capítulo 28 de Jó, ele vem listando exatamente a forma da mineração, de ir atrás dos minerais, como a prata, que está no versículo 1, minas, ouro, cobre, ferro, no versículo 2, os homens, 3, os homens podem põem termo à escuridão e até os últimos confins, procuram as pedras ocultas nas trevas e na densa escuridade. Então aqui está falando que está numa mina, está falando todo um cenário de mineração, de busca da riqueza. 4, abre entrada para minas longe da habitação dos homens, esquecidos dos transeuntes, e assim longe deles, dependurados. 5, da terra procede o pão, mas embaixo é resolvida como por fogo. Continuando, nas suas pedras se encontra a zafira, e ao pó que contém ouro. Então, assim, meus irmãos, do 1 até o 11, ele vem listando exatamente toda essa atividade da mineração, e depois a gente vai entender o porquê disso, certo? Então, assim, aí no 12, ele pega e fala da seguinte forma: mas apesar de todo o seu grande sucesso, apesar de todo o sucesso que foi descrito do 1 ao 11, atrás de fontes de riqueza, os minerais, as pessoas não podem achar a sabedoria. Olha o 12. Mas onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Amém? Então ele mostra exatamente que toda essa capacidade humana de procurar os minerais, ouro, grandes metais preciosos, valiosos, pode fazer. Mas fazendo tudo isso, vai encontrar sabedoria? Não vai encontrar sabedoria. Então Jó está falando exatamente isso, no versículo 12. Onde se achará a sabedoria? E onde está o lugar do seu entendimento, do entendimento? Amém? Então, assim, elas não estão à disposição por meio da exploração ou da observação,
mas que somente Deus pode dar. Então, assim, a sabedoria o homem pode procurar do jeito que ele bem entender, até usando uma forma de explicação da mineração, mas não acha. Por quê? Quem é o detentor da sabedoria, a fonte da sabedoria? É o nosso Deus, né? E aí, lá em Isaías 11, 2, os irmãos podem observar aí e ler, que fala exatamente assim, ó, Isaías 10, 11. Do tronco de Jessé sairá o rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha só, o Espírito de sabedoria e de entendimento. E aí continua o versículo. Então, assim, quem dá a sabedoria, quem é a fonte da sabedoria, é o nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso. Amém? Prosseguindo aí. Aí, no versículo 13 ao 19, é onde os comentaristas, né, colocam assim, ó, do 13 ao 19, e digam que as riquezas humanas não podem comprar sabedoria, né, para entender melhor. Então aqui, ó, do 13, o homem não conhece o valor dela, nem se acha ela na terra dos viventes. O abismo diz, ela não está em mim, e o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. Ela quem? A sabedoria. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, e nem pela safira. 17. O ouro não se iguala a ela, nem o cristal. Ela não se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. 19. Não se igualará o topázio da Etiópia, nem se pode avaliar por ouro puro. Então, assim, aqui ele já faz a comparação, né, da sabedoria, que nada disso aí pode comprar, pode adquirir a sabedoria, né? Aí o ouvinte fala bem assim, ó, de onde, pois, vem a sabedoria? E onde está o lugar do entendimento? Depois de exibir, meus irmãos, todas as riquezas do mundo, que está no versículo que a gente acabou de ler, do 15 até o 19, e do árduo trabalho dedicado para achá-las, né? Lembra que ele colocou como a mineração, como instrumento de busca da riqueza, que é do versículo 1 ao 11. Jó declara que a sabedoria é maior e mais importante do que todas as riquezas. Amém? Alguém tem dúvida disso? A sabedoria é maior e mais importante do que todas as riquezas. Glória a Deus. Então, aqui no 21 ao 26, no 21 e diante, dizem os comentaristas, né, que somente Deus possui a sabedoria e que permanece sendo a dádiva dele. Então aqui é o fechamento do capítulo 28. E aqui é o seguinte, no versículo 21 está assim: está encoberta aos olhos de todo vivente e oculta às aves do céu. O abismo e a morte dizem, ouvimos com os nossos ouvidos a sua fama. Deus lhe entende o caminho, ele é quem sabe o seu lugar. Olha só, quem é que sabe? Deus. Deus que é a fonte da sabedoria. Então, no 24, porque ele examina até as extremidades da terra, vê tudo que há debaixo do céu. 25, quando regulou o peso do vento e fixou a medida das águas, ou seja, a sabedoria, meus irmãos, estava desde o início, desde a criação. Amém? Quando, 26, determinou leis para a chuva e o caminho para o relâmpago dos trovões. Aí no 27,
Fala assim: então viu ele a sabedoria e a manifestou, estabeleceu-a e também a esquadrinhou. E no 28 é o conceito, né? Que fala assim, ó: e disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. É o entendimento. Então, meus irmãos, a sabedoria não se pode comprar, adquirir da forma que o homem pensa em querer fazer, né? Ela não pode ser explorada, observada da forma como é feita na mineração, que é através para pegar as pedras preciosas. Mas a sabedoria, ela é detentora de alguém. Esse alguém é o nosso Deus. É o nosso Deus. Vem dele. A sabedoria vem dele. Como a gente leu lá em Isaías 10. Né? Lá em Isaías 10. Melhor, 11. Isaías 11. Né? Então, o espírito da sabedoria vem de Deus. Vem de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui, alguns comentaristas falam o seguinte, que a sabedoria não estava somente presente na criação, como a gente falou no versículo 25, mas Deus a viu, né? Como se a sabedoria fosse visível e a estabeleceu, dela uma posição firme, né? Então, alguns estudiosos comparam o versículo 27 ao Provérbios 8, 22, que diz assim, Provérbios 8, 22. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, eu nasci, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Então aqui mostra exatamente, né, que essa personificação da sabedoria, né, da sabedoria. Então, meus irmãos, que possamos buscar esse entendimento, essa sabedoria, né, como o Jó declara aqui, para que Deus possa colocar em nossos corações, né, na nossa mente, esse entendimento da sabedoria, e buscar de todo o coração, né? Como que a gente vai buscar essa sabedoria? Através de quê? Como? Através das Escrituras, através da oração, né? Através da separação das nossas vidas, de santificação a Deus. E pedindo todos os dias que Ele possa nos guiar, né? E possa colocar essa sabedoria, que Ele é o detentor, a fonte vem dele. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam ter um dia maravilhoso, abençoado, com paz, que eu te abençoe em nome de Jesus, então você e sua família, seu lar, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém?